Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Subredes com agregação de link. Essa é a parte 2, então na parte 1 o link está disponível na descrição do vídeo. A gente fez as subredes para os endereços IPs das duas VLANs, que é basicamente aqui o nosso exercício 2. Então a gente tem um endereço do tipo classe C, o 92.168.10/24, justamente um classe C, e a ideia era a gente pegar esse endereço e dividir em dois para atender as nossas duas redes, que é a VLAN 10 e a VLAN 20. Então até eu deixei separado aqui a resposta do exercício, já que hoje a gente vai no Packet Tracer implementar com os endereços IPs ali. Nesse laboratório também, aqui a gente tem uma outra característica, que é justamente a agregação de link, onde a gente vai fazer a configuração do que a gente chama aí de Ether Channel, Port Channel, tem vários nomes aí, dependendo do fabricante. E aqui a gente tem, por exemplo, um link dedicado entre uma matriz e uma filial. São dois links e a gente vai fazer eles funcionarem do ponto de vista lógico como um só. Então são dois links físicos, mas a ideia é que ele funcione como um só e aí ele dobra a largura de banda, por exemplo. Então se eu tiver aqui dois links de giga, né, então seria ali 1 gigabit por segundo, como são dois links, ele vai funcionar com 2 GB. Eventualmente, se um deles romper, né, então eu vou ter uma redundância, vai baixar a taxa, mas ainda assim eu permaneço com o meu sistema ali em funcionamento. E aqui, além disso, eu tenho uma VLAN 10 na matriz que deve se comunicar com essa VLAN 10 da filial e a mesma coisa que a VLAN 20. Então a gente vai ter que transportar esses links pelo nosso port channel aqui. Eu também deixei aqui embaixo alguns comandos aí que são comuns que a gente vai utilizar hoje. Então primeiro a gente vai ter que montar a nossa rede. Então vai ter aqui como criar a VLAN, como associar um conjunto de interfaces numa VLAN. A gente já fez em outros laboratórios. E aí, justamente o tema da aula de hoje, né? Como a gente vai fazer então essa agregação de link. São esses comandos aqui, é bem simples de fazer, mas isso acaba sendo uma solução aí bem interessante. Então ali no Packet Tracer eu vou utilizar dois switches e um roteador 2811. E aí eu vou ter dois computadores aí em cada uma dessas redes. Então vamos lá no Packet Tracer. Vou aqui, já estou aqui em Network Devices, então eu vou em Switches. Eu vou pegar dois switches aqui, que é justamente aí o 2960, nosso modelo. Aqui em roteadores, o 2811, que é o último roteador que a gente tem disponível. E aqui em cima, em End Devices, dispositivos terminais, então eu vou ter aqui 4 computadores desse lado, 2 em cima e 2 embaixo. E 4 computadores do outro lado aqui também. Fazer um Ctrl S aqui para salvar. E aí para deixar igual está separado aqui na folha, então as duas redes em amarelo e duas em verde. Então vou aqui em cima, vou escolher aqui para preencher a cor, Fill Color, selecionar aqui o amarelo. Então vou ter aqui uma rede em cima em amarelo. E deste lado aqui também. E embaixo vou ter duas redes em verde. Então vou colocar aqui em verde. E aqui também. Fechar isso daqui e deixar só posicionar melhor aqui os equipamentos. Vou salvar aqui. Então o primeiro passo aí a gente sempre começa resolvendo a questão da camada 1, né, o cabeamento. E como a gente tem VLAN, é muito importante a gente anotar as coisas aqui para ficar organizado, para não trocar
interfaces principalmente, e aí também fazer aqui a ligação entre os dois links, entre a matriz que está aqui do lado esquerdo e a filial do lado direito. Então, como eu vou ter duas VLANs aqui, qual que é o critério que eu vou fazer, né? E se eu observar esse switch aqui, ele vai ter 26 interfaces, ó. Maximizar ele aqui. São 24 do tipo FAST e 2 GB. Essa GB aqui eu vou utilizar elas para fazer justamente o meu port channel, a ligação entre a matriz e a filial. Então vai ser os meus links dedicados. E aí sobram essas 24 aqui, que daí eu vou utilizar justamente esta metade aqui, ó, que vai do 1 ao 12 para a VLAN 10 e aqui do 13 ao 24 para a VLAN 20. Então isso que eu vou fazer ali nos dois switches. Então eu vou até anotar aqui, que seria aí seguindo ali a ordem da folha, é justamente o nosso exercício 1 de montar a estrutura, né? E aí de simular também. Então vou anotar aqui. VLAN 10, ele vai da FAST 0/1 até a 12. E a VLAN 20 vai da FAST 0/13 até a 24. Isso nos dois switches, né? Então a gente já vai fazer essa configuração aqui tanto no switch 0 quanto 1. Então vamos lá, interface de linha de comando, enable. Aqui lembrando, né, então dos comandos básicos aí, se eu fizer o show VLAN brief, ele vai me mostrar uma descrição das VLANs que eu tenho. E aqui, como está com a configuração de fábrica, existe uma VLAN 1, que é a padrão, default, com todas as interfaces. Então, a ideia é que eu preciso adicionar aqui a VLAN 10 e a 20, para depois pegar essas interfaces e colocar ali na respectiva VLAN. E aqui também, então, vou conft. Primeira coisa, eu vou trocar o nome padrão aqui, ó. Então, vou pôr hostname em maiúsculo aqui, switch 0. Ou melhor, vamos colocar assim, switch matriz, né, que já que esse é o da matriz. E daí o outro lá da filial. E aí agora eu vou criar a VLAN, ó. VLAN 10. E o nome eu vou pôr o mesmo, né, VLAN 10, que é a nossa rede 10 aí. Exit. E VLAN 20, name, maiúsculo VLAN 20. E exit. Então, se eu quiser verificar aqui, fazer mais um exit, ó. E aí eu vou fazer show VLAN brief. Então, show, usar o tab aqui, VLAN brief. E agora ele vai me mostrar que eu adicionei as duas VLANs. Agora eu preciso pegar as interfaces e associar as VLANs. Então vamos lá de volta aqui, ó, conft, modo de configuração. Interface range, né, a faixa de interfaces, então da 0/1 até a 12. E aí vou fazer lá o comando switch port modo acesso, switch port acesso VLAN 10. Então eu acabei de pegar essas interfaces aqui, ó, da 1 a 12 e transferir para a VLAN 10. Até se você quiser verificar aqui, né? E para não ter que voltar lá no começo, ó, repare que eu estou no diretório config interface range, eu posso fazer o comando do show VLAN brief. O do, ele vai fazer o comando sem respeitar a questão do diretório. Porque se você for tentar fazer aqui, ó, só o show VLAN brief, ele vai dar como comando não localizado, né? Vai dar erro ali. Então você faz o do, e aí o terminal ele vai verificar em outro lugar. A desvantagem do do é que eu não consigo usar o tab. Eu tenho que digitar ali o comando correto para não ter problema, ó. E daí ele vai me mostrar então a operação aqui que eu acabei de fazer, né? Interfaces de 1 a 12 na VLAN 10. E eu continuo no diretório config if range. Vou fazer um exit para sair dele. Próximo objetivo agora é pegar essas interfaces da 13 a 24 e aí associar as VLANs 20.
Então, vamos lá, interface range. Continuando aqui, interface range, fast 0/13 até a 24. E aí a mesma ideia lá, switch port, espaço, modo, acesso. E aí switch port, acesso, VLAN 20. E ó, vou fazer um end agora para ir lá para o começo. E aí eu posso fazer aqui o show VLAN brief, ó, com o tab. E aí ele vai me mostrar as configurações aqui, ó. E aí essa giga, mas depois a gente vai fazer ela, né, ainda nesse laboratório, vai ser justamente o meu port channel, lá o meu link que vai ser agregado. Então por enquanto aqui eu vou fazer um WR e eu vou lá para o switch da filial agora. Mas se eu quiser aqui também, né, eu já posso pegar aqui e até conectar, ó. Então esse computador aqui é da VLAN 10, vou colocar aqui na interface 1, por exemplo. E esse aqui na 2, ó. E esses daqui que são da VLAN 20, então eu vou colocar na interface onde começa a VLAN 20, na 13. E esse aqui na 14, na sequência ali, ó. 14 ali. E aí também eu vou ter que conectar os gateways, né? Que aqui na matriz eu tenho o gateway também, dos meus roteadores. Só anotar aqui, então essa é a minha matriz. E aqui no canto agora, onde eu vou configurar o switch 1 ali, é minha filial. E agora eu vou aqui no switch 1. Vou fazer o mesmo setup aí. Então, interface de linha de comando, CLI, Enter, Enable. Ó, se eu fizer um show VLAN brief, então vocês vão ver as configurações de fábrica, todo mundo na 1, ali todas as interfaces na VLAN padrão. Mesmo procedimento, conft, hostname, vou pôr aqui switch, underline filial. E aí, criar as VLANs, né? Então, VLAN 10, name, vou pôr nome VLAN 10. O nome não precisa ser necessariamente o mesmo entre a matriz e a filial, tá? Se você usar nome diferente da VLAN, não importa muito. O ID, o número, precisa ser o mesmo. Então, por exemplo, se eu quero que esta rede da matriz e da filial aqui, ó, eles fiquem na mesma rede, do ponto de vista lógico, então eu preciso colocar eles na mesma VLAN, no mesmo ID. Nesse caso aqui na VLAN 10 e embaixo na 20. O nome não interessa muito aí para nós, tá? Exit VLAN 20 name VLAN 20 e exit. Então eu criei a VLAN 10 e 20 nessa tabela aqui, ó. Se eu fizer aqui o comando, ó, elas foram adicionadas, mas estão sem as interfaces, que é o que eu vou associar agora. E aí a lógica é a mesma. Interface range fast 0/1 até a 12. Switch port, e aqui ó, vou usar o tab, ó. Ele vai completando para mim, ó. Só digito ali o começo e ele vai completando. Aí switch port, acesso VLAN 10. Então eu acabei de colocar as interfaces de 1 a 12 na VLAN 10. Vou fazer um exit. E agora eu vou fazer aqui, ó, interface range fast 0/13 traço 24, da 13 a 24. Switch port modo acesso. Switch port acesso VLAN 20. Se por um acaso, vamos dizer que você fez algum erro aqui. E por exemplo, aqui eu coloquei na VLAN 10, né? Vou dar um end aqui, ó. Então vocês vão verificar aqui, ó, que eu coloquei as interfaces de 13 a 24 também na VLAN 10 e deveria estar na 20. O que você faz para corrigir? Muito simples. É só fazer o procedimento de volta. Ó, você vai vir aqui em conft, interface range fast, da 13 a 24,
switch port modo acesso, switch port acesso VLAN, e agora em vez de 10, 20. Ó. Então você pega e reassocia as interfaces. Quando você vai fazer isso, ó, end show VLAN brief, ele simplesmente transferiu lá da 10 para 20. Ó. É bem simples de corrigir ali. E vou fazer um WR aqui para salvar na filial também. E aí já vou conectar os meus computadores. Ó. Então vai aqui na computador, vai na 1 primeiro, segundo na 2, já que eles estão na vela 10. E aqui eu vou colocar na interface 13, que é onde começa a vela 20. E esse aqui na sequência na interface 14 aí, onde também começa aí a minha vela 20. E agora eu tenho que começar a fazer o port channel, também algumas configurações aí na sequência, também os IPs, né, que a gente determinou lá na aula passada. Então agora eu vou fazer essa configuração aqui entre o link A e B, entre matriz e filial com os links A e B. Então ó, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, uma vez que eu já criei as VLANs, como essas duas interfaces aqui, ó, elas vão transportar duas VLANs, que é a VLAN 10 e 20, então se eu vou transportar mais de uma VLAN, eu preciso colocar no modo transporte, no trunk. Essa é a primeira coisa aí que a gente vai ter que fazer. Lembrando que eu poderia fazer isso aqui sem o trunk e sem o port channel, na forma mais tradicional, só que aí eu não vou ter redundância e nem aumento da largura de banda quando o link estiver ocioso. Qual que seria a solução mais simples? Eu pego esta interface aqui, eu coloco na vela 10, nesses dois pontos, e o link A passaria a transportar somente a vela 10, e essa aqui eu coloco na vela 20, essa giga, e transporta a vela 20. E a comunicar. O problema é que se rompesse, por exemplo, o link A, eu só vou ter tráfego da vela 20 e limitado a 1 GB. E a mesma coisa se romper o link B, só vai transportar aqui a vela 10 e também limitado a 1 GB. Então quando eu faço o port channel com o trunk, ele vai fazer o que? Ele vai aumentar a largura de banda, ele vai dobrar e ele vai transportar os dois. E aí eventualmente se romper um link, não interessa, as duas VLANs vão ser transportadas pelo outro. Então isso me garante uma redundância, isso acaba sendo bem interessante aí para nós, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser associar aqui as interfaces, ó, e repare que como eu já vou colocar giga 1 e 2 no modo trunk, eu já vou fazer o comando range e permitir aqui, ó, as VLANs 10 e 20, e aqui que eu vou associar eles a um grupo, né? Daí eu vou colocar aqui no grupo 1, que aí vai estar relacionado, ó, com essa interface 1 aqui. Então primeiro eu vou fazer essa parte aqui inicial, ó, o modo trunk, e aí depois a gente vai aí para o port channel. Então vamos lá no switch da matriz aqui, deixa eu dar um enter, ó, conft interface range agora giga, ó, 0/1 até a 2, só tem dois links de giga. Switch port modo trunk. Então agora em vez do modo acesso, que é uma vela só, modo trunk, que vai transportar duas. Aí vou colocar aquele comando switch port trunk. Até eu gosto de usar o tab aqui, ó, allowed, dele permitir no trunk as VLANs 10,20. Eu posso colocar o all, que ele vai permitir todas as VLANs, mas às vezes por questão de segurança é bom a gente colocar só a VLAN que a gente quer, então aqui é a 20, né? E enter. Então eu acabei de colocar no modo trunk, eu tenho que fazer isso na matriz e depois lá na filial. Mas como eu já estou aqui no switch da matriz, então eu já vou pegar agora aqui e fazer esse comando, ó, que aí eu vou colocar essas duas interfaces aqui num grupo, que é esse grupo 1. Então o número que eu colocar aqui, ó, vai ser a minha interface que vai estar associada, ó, a minha interface que é chamada de port channel. Então eu vou colocar aqui agora, ó, então channel group. Aí, ó, ponto de interrogação, ele vai me falar, ó, eu posso criar até
6 port channel, 6 interfaces dessa. Então vou colocar aqui 1. E aí o modo. E aqui ele vai me permitir, ó, se eu pôr ponto de interrogação aqui, ó, ele vai me dar várias opções disponíveis aí. Tá? Eu vou colocar aqui no modo ativo. E ele vai trabalhar apenas nesse modo aqui. E ó, ele criou uma interface Port Channel 1 aí. Na sequência, ó, eu vou também entrar nessa interface aqui e vou também configurar o trunk nela. Por que que eu fiz isso daqui? Eu configurei nas interfaces o modo trunk e também aqui no Port Channel. Nesse caso aqui é, por exemplo, se ela cair. Por exemplo, se caiu alguma das interfaces e ela ficar rodando somente isolada, isso vai depender do modo de configuração que eu for trabalhar. Vamos supor que caia a interface 2. E aí cai o Port Channel também, porque eu coloquei aqui um outro modo diferente. Então, nesse caso, só vai ficar operando a Giga 1. E aí eu já coloquei a Giga 1 para transportar a VLAN 10 e 20. Então, isso aqui é uma segurança. Eu configuro nas interfaces físicas e na minha interface lógica. Se eventualmente cair minha agregação de link, a minha interface física ainda continua transportando todas as VLANs. Tá? Então é mais uma questão aí de garantir que eu não vou ter problema se cair algum link. Então eu vou reconfigurar aqui agora, só que é na minha agregação de link, no meu port channel 1 aqui. Ó. Mesmo procedimento, fazer um trunk nela. Então, vou fazer um exit, ó, interface port channel 1. Essa port channel, até a gente comenta que ela é muito similar, né? Ela é uma interface lógica, como se fosse uma VLAN. Né? Uma VLAN, ela agrupa várias interfaces, né? É claro que tem mais um detalhe também, né? Eu não posso pegar aqui uma VLAN, simplesmente, vou colocar aqui a VLAN, uma VLAN única e ligar os dois switches, porque eu vou fechar um loop na minha VLAN. Tá? Então eu não posso, é como se eu estivesse conectando uma interface na outra. Por isso que existe o port channel, que ele funciona ponto a ponto aqui. Então ele evita esse loop, ele dobra a largura de banda, ele tem essa diferença em relação à VLAN, apesar de ser uma interface do tipo lógica. Então interface port channel 1, switch port modo trunk, né? Já que vai transportar duas VLANs, switch port trunk allowed VLAN 10 e 20, né? Que no shut para subir ela, apesar que ela já deve ter sido habilitada ali. Então, ó, eu fiz 3 comandos que o tab aqui ele vai completando para mim, né? Switch port modo trunk, switch port trunk allowed permitir as velas 10 e 20 e o no shut para habilitar. Vou fazer um end e WR aqui então para salvar. E aqui eu vou fazer também deste lado. Né? Então aí eu vou criar um port channel 1 com as interfaces Giga para habilitar os dois ali. Então aqui continuando no switch agora da filial, vamos clicar aqui nele. Vou fazer um enable para habilitar ele, conft. E aí o mesmo procedimento, a interface range giga 0/1 range, né? Giga, isso, 0/1-2, então já vou fazer na 1 e na 2. E aí o comando switch port modo de transporte trunk, switch port trunk permitir aí as VLANs, tá? VLAN 10,20. E aqui na sequência, né, então, channel group 1 também tem que ter o mesmo aí port channel, né? O modo. E aqui eu poderia colocar, por exemplo, automático, onde ele vai detectar esses modos, ou modo Ether Channel, aí, enfim, são alguns protocolos. O modo ativo aqui também, então aí eu posso selecionar. Lá na matriz eu pus o modo ativo, para ele permanecer ativo. Aqui também, se eu colocasse aqui modo passivo, ele ia detectar se do outro lado tem um ativo, né? Eu gosto particularmente, eu vou habilitar os dois aqui, né? Porque para ele manter sempre o máximo possível ligado.
Se cair, eu já tenho aquela questão que eu já fiz o trunk tanto nas interfaces físicas quanto lógica, mas isso aí vai variar de cada caso ali, né? O que eu não posso ter, por exemplo, é os dois lados aqui desligados, porque daí evidentemente um não manda o protocolo por outro, porque essa agregação de link funciona com o protocolo. Então eu tenho que ter pelo menos um aqui funcionando para ficar mandando esse protocolo. Ou aqui o automático, né? Aí depende do tipo de encapsulamento que a gente vai trabalhar, tá? Eu tenho este modo aqui, que daí seria ativo passivo ou ativo ativo para funcionar. Aqui o automático e esse desejado aqui ele já vai trabalhar. É um outro protocolo, mas ele vai trabalhar da mesma forma. Esse modo aqui desejável, aqui, né? Esse formato aqui, como se ele fosse o ativo do protocolo LACP, de agregação lá. Então ele vai ficar sempre aqui, ó, habilitado. Então eu também posso colocar isso nos dois lados. Seria semelhante. Então aí são formas que a gente pode trabalhar, tá? Aqui eu selecionei nesse modo também, nesse formato. Então vou fazer aqui um exit agora. E agora eu vou lá para minha interface, a interface Port Channel 1, que é onde eu associei as minhas 2 GB anteriormente, e vou colocar o trunk nela também, ó, switch port modo trunk, switch port trunk allowed VLAN 10,20 e no shut para subir, end IWR. Se eu fizer aqui, ó, show interfaces port channel 1, ó, daí ele vai me mostrar ali, port channel. Deixa eu ver aqui o que houve de erro. Depois eu faço aqui o show interfaces. Aí ele vai me mostrar todas aqui. Desde a fast até a port channel. Mas ainda não fiz as conexões, né? Então eu vou ter que habilitar isso daqui também, né? Aqui ele vai me mostrar as 24 interfaces aí. Deixa eu dar um quit aqui para sair. Depois a gente verifica ali o comando. Port security é segurança de porta. Então aqui é um dos comandos aqui para verificar, né? Se a gente fizer aqui esse show interface Ether Channel, que ele vai mostrar aqui o estado no switch das interfaces configuradas. Você só tem que dar o tab aqui, ó, porque se eu fizer um ponto de interrogação, ó, pode ser Ethernet ou Ether Channel. Então se eu digitar até aqui, ó, ele não vai completar para mim, ó, ele fica ali sempre repetindo, porque ele espera alguma letra a mais. Aí se for o C ou o N que vai definir, né? Então eu vou colocar aqui ó, o C de Ether Channel. E aí ele vai mostrar para mim aqui uma relação das interfaces, ó. Então existe aqui o grupo 1, ele está ativo, que é o que eu coloquei lá quando eu fiz a configuração, e aí ele vai mostrar as interfaces que estão associadas a ele, né? Então aqui a giga 2 e a giga 1 ali, ó, e o port channel 1 como o principal aí agregador, né, que faz essa agregação dos meus links ali. Tá? Então o comando aí é o show interface ether channel. Bom, eles não estão conectados aqui porque, claro, agora eu vou fazer a minha conexão. Ó. Então eu vou pegar aqui a interface giga 0/1, eu vou conectar aqui, ó. E na sequência eu vou fazer a mesma coisa aqui com a giga 0/2 também. Aí para fazer as conexões. Vamos esperar aqui, ó. Ele vai fazer esse procedimento do handshake, né? E aí, claro, a ideia é que ele vai também, esse protocolo de agregação de link vai conversar entre os switches. Esse protocolo existe alguns que são proprietários aí da Cisco, tem outros aí que são entre fabricantes diferentes. Então é por isso que é importante também acho, ter essa atenção ali.
São entre os dois ali. Bom, subiu aqui as interfaces, elas estão habilitadas. Então agora, por exemplo, eu vou repetir aquele comando, ó, show interface channel, e aí já vai mudar o status, né? Já vai aparecer que tem interfaces ativas. Então configurando aqui. Ó, então ele vai mostrar aqui mais alguns parâmetros, vários parâmetros, né, em geral ali, ó. Mas ele no final dá essa tabela aqui, ó, e até ele monitora o nosso link, né, o quanto que a gente está transmitindo ou não. Então isso acaba sendo bem interessante ali também, ó. Então tá as duas interfaces Giga funcionando ali. E eu gosto também de verificar aqui o port channel 1, ponto de interrogação, status. Aqui ele não vai mostrar para mim. Ether channel, não, tem que ser port channel 1. Então, show interfaces Ether channel, ele vai mostrar ali os comandos, né, disponíveis. Mas aí a gente vai fazer o teste de conectividade também, tá? Bom, seguindo aqui o nosso laboratório, então a gente precisa habilitar aqui o roteador e aí configurar também na sequência os endereços IPs do roteador, né? E aí também dos computadores que a gente tinha definido lá na aula passada. Então são esses endereços aqui, ó. Ali na folha ele não tem um indicativo de interface, então é o que eu vou ter que selecionar aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é o gateway, porque para navegar, né, primeira coisa básica, os computadores da Vela 10 vão precisar pingar nesta interface aqui, no gateway. E a mesma coisa da Vela 20. Então vamos habilitar esse gateway aqui, para daí depois fazer os testes de conectividade, ali na sequência. Então eu vou aqui no meu simulador lá, e no Packet Tracer ele vou habilitar. E aí lembrando que a VLAN 10 aqui, ó, vai ter o gateway 126 e atenção que é um barra 25, até corrigindo aqui o último gateway anterior aqui, ó. Lá no final também eu vou ter um barra 25. Afinal a gente pegou um classe C barra 24, a gente pegou um bit emprestado para fazer aí duas subredes, uma para VLAN 10 e outra para 20 aqui, ó. Então barra 25 também aí. Vou colocar aqui para ampliar. Então 126 e 254 aí. Aqui no 2811, ó, pegar o cabo de rede tem duas interfaces, a 0/0 e a 0/1. Então eu vou pegar a 0/0, vou usar na Vila 10 como gateway, e vai conectado no meu switch da matriz. E aí lembrando, a minha Vila 10 ela vai dar 1 a 12. A 1 e 2, ó, eu já utilizei para os computadores. Então eu vou pegar a última interface válida na Vila 10, que seria a interface 12, ó, e vou conectar. E aí a interface 0/1, ó, vai ser o gateway da VLAN 20. E aí a mesma coisa, ó, a VLAN 20 começa na 13, onde eu conectei ali o PC2, aí na 14 o PC3 e vai até a 24. Então vou pegar aqui a 24, que é a última interface válida na VLAN 20. Conectei as duas aí. E agora vamos configurar. Então linha de comando. Ó, o switch ele vai dar esse modo aqui, né? Então vou colocar não. Aí vou fazer enable conft interface fast, ó, 0/0. Aí eu vou até colocar aqui, ó, um description. Então só des ali tab para completar, ó, gateway GW VLAN 10. É o gateway da VLAN 10. IP address, né? Então IP add. E quem que vai ser o endereço? Ó, a gente determinou a aula passada, ó.
192.168.10, 126/25. Então, 192.168.10, 126, espaço barra 20. Ó, barra 25 fica como? 255, 255, 255, 0 seria barra 24. Então, aqui que eu vou ter que mudar. E aí, se vocês lembrarem lá dos conceitos, né? Lembrando aí que o nosso barra 25, ó, ele é os 25 primeiros bits igual a 1, lá da máscara de subrede. Então aqui eu teria o 24, ó, 25 e o restante 0. Então eu tenho aqui, ó, 255, se eu converter em binário, 255, 255 aqui também. Então 255, 255, 255. E essa sequência aqui, ó, se você converter em binário, é 128. Então 128 aí, ó. Então barra 25, né? Equivale a esse endereço em decimal. Que é justamente o que eu vou precisar aqui, ó. E no shut para habilitar a minha interface. Exit, próximo gateway da vela 20, ó. Então a fast 0/1. Mesma coisa, eu vou por description gateway VLAN 20, IP address 192.168.10, e ó, o endereço da VLAN 20, né? Então ele vai ser o 92.168.10.254/25. Então 254 e o barra 25 espaço 255, 255, 255, 128 e no shut. E aí vou fazer um end e WR para salvar. Então 3 comandos, né? Eu entrei na minha interface, pus uma descrição que não é necessário mais para ficar documentado, o IP e aí o no shut para ligar. Se você fizer um show running config, ele mostra a configuração do roteador, ó, tudo que está rodando nele. E aí o description ele só serve mais para indicar para você isso daqui, ó. Então, se alguém amanhã depois for verificar o equipamento, tiver algum erro, ou até para você lembrar, né, já aparece descrito ali. Por isso que é interessante utilizar. Então está configurado o nosso roteador. E agora eu vou habilitar os IPs aqui nos computadores, né? Então, lembrando ali da aula passada, na VLAN 10 os computadores, por enquanto, a gente está com IP fixo. Em breve a gente vai ter aí o DHCP, daí fica bem mais fácil. Os computadores para estarem na VLAN 10 precisa ter um endereço entre 1 e 126, sendo que o 126 é o meu gateway, já utilizei. Então de 1 a 125. Então eu vou começar ali sequenciamento pelo 1, né? Ó. Esse computador está na rede em amarelo, VLAN 10. Então eu vou clicar nele, desktop IP. E aí vou pôr o endereço, 192.168.10.1. Eu vou até selecionar aqui, ó, fazer um Ctrl C. Ó, atenção com a máscara. Quando eu clico aqui, ó, ele me completa um barra 24. Só que eu preciso de um barra 25. Então 128. Ó. E o meu gateway, 126. Aí. Por o DNS também como 126 aqui no gateway. Então o endereço 1 está na rede, na primeira subrede. Máscara barra 25 e o gateway 126, que é a interface do roteador. Ó, se eu pôr o mouse ali, ele vai mostrar para mim ali, ó, né? Barra 25, como deveria ser. Próximo, vou colocar 2 e lá na filial 3 e 4. Então, vamos desktop, IP, Ctrl V 2, máscara barra 25 e o gateway aí é o mesmo para todo mundo, né? Da VLAN 10, 126 e 126. Próximo aqui, ó, então aqui ficou 2, 10.2 ali, ó, barra 25. Agora aqui vem o 3, ó. Então, desktop, IP, endereço 3, aqui ó, 128, que é um barra 25,
endereço 126 do gateway e 126. E a mesma coisa aqui, desktop, IP 126, tá? Quer dizer, 4, né? É o último computador, usei 1, 2, 3, 4. Gateway barra 25, 128. Máscara, quer dizer, 128 barra 25. Gateway 126 e 126. Vou fazer um Ctrl S aqui para salvar. Ó, se eu quiser verificar, já abro aqui o ambiente de simulação. E aí vou fazer aqui o teste com o pacote. Ó. Tem que pingar entre eles, né? Vai dar sucesso aqui, ó. E aí depois, na sequência, você vai fazer o teste rompendo os links aqui. Eu particularmente eu gosto assim, pegar um desses computadores aqui do final, eu vou deixar um ping contínuo para o gateway aqui, ó. Porque dele já está atravessando o port channel e chegando no roteador. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o ping, o computador 5. Aí eu vou aqui em desktop, prompt de comando. E aí eu vou fazer um ping lá para o gateway, ó, mas eu vou fazer esse traço T que ele fica contínuo. Senão ele só envia 4. Então eu vou fazer 192, 168, 10, 126, ó, que é o meu gateway. E aí ele vai ficar disparando aqui de forma contínua, ó, mais de 4, né? E vai ficar disparando aqui. Depois a gente vai rompendo o link para ver isso aí funcionando, né? Mas aqui já está, ó, continuamente do PC5 chegando lá no gateway e retornando. E aí agora falta fazer aqui a minha VLAN 20, então já tem o gateway que é 254. E aí é só configurar os IPs. E aí lembrando que a minha VLAN 20 aqui, ó, ela vai do 129 até o 254 que é o gateway. Então vou fazer 129, 130, 31, 32 aqui nos computadores, ó. Então vamos lá em desktop. Aí eu vou aqui IP 192.168.10.129, o primeiro, selecionar aqui. Ó, máscara 128, que é um barra 25. E agora o gateway aqui, ó, 254. DNS também 254. Então só mudou aí o gateway e a faixa de hosts. Então tá ali, ó, 129/25. Aí eu vou para o próximo 130 aqui. Então vamos lá em desktop, IP, ó, 130, máscara aqui corrigindo, barra 25, então 128, gateway 254, 254 aqui também. Aí na sequência aqui 131, então desktop, IP, 131, máscara aqui, barra 25, 254 e 254. E o último computador, desktop, IP, 254, 254 é o gateway, né? 132, 128, 254 e 254 aqui no gateway DNS. Então na sequência ali, ó, vai do 129, 130, 131, 132, eu posso ir até o 253, que o gateway é 254. Vou salvar aqui. E a mesma coisa, ó, vou pegar aqui e vou disparar um ping para o gateway da VLAN 20-T para ficar contínuo 192.168.10.254. E os dois links aí atravessando o port channel aqui, ó. Então, tanto do computador lá de cima quanto de baixo. Os dois respondendo aí. Então, essa que era a ideia inicial. E aí ele vai ficar tentando balancear, porque esses links são de transporte compartilhados entre as VLANs da matriz e da filial. Vamos salvar aqui. E aí eu vou simular aqui para finalizar, ó, um rompimento de link. Então eu vou pegar aqui o xizinho, ó, e vou deletar aqui, ó. E aí se a gente for observar aqui, ó, a comunicação ela vai continuar, né? O ping não é interrompido.
né? Ó, então ele continua aqui disparando nas duas redes. Claro, com uma banda menor, afinal tem um link só, né? Isso que vai mudar aí, se a gente for analisar aqui os nossos switches, ó. Então, por exemplo, se eu for pegar aqui, ó, verificar, ele vai dar que o link caiu para down, rompeu, né? Algum motivo assim. Mas aí eu posso verificar aqui no Show Interfaces Ether Channel 1. É só Ether Channel, né? Que daí não precisa, ele já vai informar. E ele vai mostrar ali quem está ativo e quem está funcionando na minha rede, né? Então, ó, nesse caso aqui, somente o link 2, ó, está funcionando porque o 1 caiu, né? Então foi essa situação ali que aconteceu, né? Aí, lógico, né? Se caiu os dois aqui, então eu vou deletar os dois, ó. Então, no deletar esse aqui também. Aí vai dar um timeout, né? Que vai parar, ó. Para que a janela aqui, ó, timeout, caiu os meus dois links, né? Então, tanto aqui de um lado quanto do outro, ó, ele vai cair. Vamos supor aqui que o 1 foi restabelecido, então eu vou pegar aqui as conexões e vou conectar aqui da Giga 1 na Giga 1, que foi o primeiro que caiu. E aí vai ter o tempo ali de fazer o handshake para ele estabelecer a conexão. Tá dando um timeout aqui também. Ó, ele demora esse tempinho por causa do protocolo, né? Ele verificou, ele mantém os dois desligados para não dar loop na rede, verificou ali e vai fazer o handshake. E aí já vai, uma vez que fechou ali a comunicação ponto a ponto entre matriz e filial, já vai começar a voltar aí o meu link, ó. Então agora este lado aqui está detectando. Assim que ficar verde ali, ele volta a comunicação. Ó, estabeleceu os dois ali, demorou um pouquinho, mas já voltou, aí voltou a comunicar com um link só. As duas VLANs, tanto a 10 como a 20, né, justamente porque a gente está utilizando esse tipo de recurso aqui. Agora eu vou pegar a Giga 2 e vou conectar aqui também, né, então ela vai demorar ali, vai fazer o mesmo procedimento de comunicação, mas enquanto isso o outro link ali está mantendo, enquanto o 2 faz o handshake, faz o procedimento ali para funcionar. Então isso que acaba sendo interessante desse mecanismo, né? Eu dobro a largura de banda e aí acabo tendo uma segurança aí. Show Interfaces Ether Channel. E ele vai me mostrar aqui, ó, as interfaces habilitadas ali. Ó, a 1 e a 2, né? Ele já detectou que estão as duas ali. Então já deve estar ali. Vai estabelecer a comunicação. E aí dobra a largura de banda. E aqui para finalizar também existe aí existe o comando Show Interfaces Ether Channel, né, que ele faz todo aquele relatório completo. E existe só esse aqui que é o Show Ether Channel, que daí você quer verificar se tem agregação de link, né? Então ele vai me mostrar aqui, ó, existe o grupo 1, né, um layer 2, ele tem duas interfaces, o máximo que pode comportar. Então ele vai dar esse relatório ali com este protocolo aqui, que é o LACP. Eu vou entrar numa interface aqui, por exemplo, fast 0/15 aqui. Aí se eu quiser colocar ela, por exemplo, channel group, por exemplo, 2 aqui, modo, e ele vai me mostrar uma série de configurações, né? Eu tinha mostrado ali para vocês. Esse protocolo ele é meio padrão entre vários fabricantes. Então, se muitas vezes eu tiver um switch da Cisco com outro que suporte, dá para fazer agregação de link. Este modo aqui ele já é específico da Cisco, então ele não tem necessariamente, não vai funcionar com outros fabricantes, aí tem que consultar
certinho aí para ver se faz essa operação, tá? Então são mais esses detalhes aí que a gente tem que cuidar quando for trabalhar, né? Aqui os dois links estão ativos, né? Agora habilitando, então se eu romper continua funcionando. E ele vai ficar dividindo os pacotes aí entre os dois. E todo mundo tem que pingar no gateway, né? Então nos vemos numa próxima e tchau.